Isso, vai lá. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso programa, né? A gente tem uma pergunta aqui para responder hoje, né? A nossa quinta pergunta do nosso canal. Ela foi feita pela Daniele Medeiros. Estou em dúvida agora se é Daniele ou Daniela. Eu gostaria que ela comentasse aí, inclusive. A pergunta dela é assim: quem incitou Davi a contar o povo? Deus ou Satanás? Tem o texto de 2 Samuel 24, versículo 1, diz: tornou a ira do Senhor a acender-se contra Davi e os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e levanta o censo de Israel e de Judá. Já em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Sabemos que a palavra de Deus não se contradiz, então como relacionamos essas duas passagens? Pastor, fica à vontade. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve. A Daniele ou Daniela? Ela faz ela fará o comentário aí. Mas a sua pergunta ela é muito interessante, porque ela é uma pergunta pertinente em nossos dias, haja vista que muitos utilizam esse texto para dizer que a Bíblia é cheia de contradições, e como um livro cheio de contradições não é digno de ser crido, né? O fato é que não há contradições nas Escrituras, quando ela é estudada cuidadosamente, no seu contexto exegético, hermenêutico e teológico, nós percebemos que não há contradição nas Escrituras. Em hermenêutica, nós conhecemos esse texto, ou chamamos esse texto como um dos textos com aparente contradição. Esse termo aparente contradição é para dizer que textos que possivelmente possam se contradizer uns com os outros, um com o outro, possivelmente tire a credibilidade das Escrituras, né? Então esse é um texto onde há uma aparente contradição, tá? As Escrituras, a pergunta é, as Escrituras estão se contradizendo quando ela afirma que Deus incitou e ao mesmo tempo ela diz que Satanás incitou? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Quando nós analisamos cuidadosamente as Escrituras, a gente percebe que Deus ele é a causa primária de tudo aquilo que acontece. E que nada acontece nesse mundo sem que seja uma manifestação da vontade dele. E Deus, não só ele é a causa primária, como ele fará com que todos os acontecimentos deste mundo concorram para o cumprimento do seu propósito. Nós também vemos nas Escrituras que a criação de Deus é a causa secundária das coisas que acontecem. Então nós temos Deus como a causa primária, como aquele que estabelece todas as coisas que acontecem, e nós temos a criação humana e angelical como a causa secundária, como agentes de Deus nesse mundo para cumprir o seu propósito. Então todas as nossas ações e todas as ações dos seres angelicais, elas não acontecerão à parte da vontade de Deus, à parte daquilo que Deus previamente estabeleceu. Então, mesmo quando Satanás ele age de acordo com o propósito de Deus. E ele age sempre sobre a autoridade de Deus, ou seja, ele só faz aquilo que Deus o autoriza a fazer. Isso está claro lá em Jó, quando nós lemos o livro de Jó, no capítulo 1. Nessa situação aqui de Davi, se lemos o contexto, havia um desejo do Senhor de tratar com a nação de Israel por causa de ações que a nação de Israel havia cometido contra o Senhor, que havia provocado a ira nele. E Deus queria tratar a nação de Israel. Para que isso acontecesse, Deus levou a nação de Israel a fazer algo que fosse contra a vontade dele. Levantar o censo não era nada de errado. Mas naquele momento, naquele instante, dadas as circunstâncias, não era aquilo que o Senhor havia ordenado. Para que isso acontecesse, o rei Davi precisava ordenar que o censo fosse
fosse feito. E quem foi que incitou o coração dele para que isso acontecesse? Diz o texto, lá em 1 Crônicas, que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi para fazer o censo em Israel. Na disposição, na inclinação de Satanás, ao fazer isso, ao provocar Davi, Davi faria algo que iria causar, iria contradizer a vontade de Deus e haveria de despertar ele de Deus e ser punido por isso. Então ele incita Davi, incita o coração de Davi a fazer algo que Deus se sentiria não só triste, mas Deus iria reprovar e com isso traria punição sobre Davi e sobre a nação de Israel. Mas quando Satanás faz isto, é exatamente aquilo que o Senhor gostaria, desejasse e queria que acontecesse para que a disciplina dele viesse sobre a nação de Israel. Então as ações de Satanás ali, elas concorreram para o cumprimento do propósito de Deus. Satanás não fez nada que Deus não quisesse que fosse feito. Ele não agiu e não incitou Davi de forma aleatória, fora da vontade ou do propósito do Senhor. Esta era a vontade do Senhor e Satanás fez cumprir isso. Para a gente entender melhor, não querendo delongar o vídeo, mas para entendermos melhor, é só nós lermos Atos, capítulo de número 4. Quando Pedro ele diz que tanto Judas quanto Herodes e os gentios da terra, tudo que eles haviam feito, Judas por trair a Cristo, entregar a Cristo, Herodes por lavar as mãos, Pilatos por lavar, Herodes por mandar matar Jesus, os gentios por incitar, por proclamar a morte dele ou preferir que um ladrão um assassino fosse solto ao invés de Cristo. Todas essas ações, tudo isso concorreram para que o propósito de Deus fosse cumprido. E Pedro é muito claro em dizer ali que eles fizeram tudo que a mão de Deus e o propósito de Deus havia pré-estabelecido para que acontecesse. Mas por que Judas fez isso? Deus moveu o coração de Judas para isso? Judas fez isso de acordo com a inclinação moral dele. Herodes fez isso de acordo com a inclinação moral dele. Judas por ganância, Herodes por poder, os gentios da terra por ciúmes, por inveja, por não aceitar a palavra que Cristo havia trago, ou a revelação que ele havia trago a respeito de Deus e de si próprio. Essas inclinações morais fizeram com que eles levassem Cristo à cruz. Satanás, de acordo com a inclinação moral dele, de inveja, de ódio, incitou o coração de Davi que, de acordo com a sua inclinação moral, de desobediência, de querer fazer algo para o seu próprio engrandecimento, fez cumprir o propósito de Deus. Então não há contradição. Satanás agiu de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que ele fizesse. Mas Deus não coagiu Satanás para isso. E Deus também não coagiu Davi para isso. Eles agiram de acordo com a inclinação moral do coração deles, que é uma inclinação moral corrompida. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que assistiram e até o nosso próximo episódio.